Olá, estamos vivendo o mês de abril e o mês de abril foi escolhido, determinado para ser o mês de conscientização do transtorno do espectro autista, que é o Abril Azul. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto com a psiquiatra, a doutora Letícia, e que vai nos explicar, será que o transtorno de espectro autista tem causa orgânica? O que se sabe sobre o transtorno de espectro autista? Por que se chama espectro? Tudo isso nós vamos conversar e principalmente do diagnóstico precoce. Mais um transtorno, vamos dizer assim, que é importantíssimo o diagnóstico precoce. Desde bebê até mesmo crianças maiores. Existe algum sinal de alerta para os pais? Um assunto interessante, importante e que é necessário, importantíssimo discutir sobre o transtorno de espectro autista. Por isso convido você a continuar conosco, nós vamos para um intervalo rápido e já voltamos aqui para falar nesse assunto. Não é da noite para o dia que se constroem relacionamentos sólidos e duradouros. Não é da noite para o dia que se conquista a confiança de milhares de pessoas. Nem é da noite para o dia que seu nome se torna o primeiro a ser lembrado quando o assunto é saúde. Não é da noite para o dia que se faz uma marca que é sinônimo de excelência em serviços médicos. Unimed Poços, 29 anos. Cuidar de você. Esse é o plano. Construir edificações com qualidade, visando superar a satisfação de nossos clientes, respeitando a segurança e a sustentabilidade no canteiro de obra, mantendo-se em busca da evolução contínua dos processos, tem sido objetivo constante para nós da Vital Construtora. Fechamos o ano de 2018 agradecidos pelas metas conquistadas. Foram 3 empreendimentos entregues: Solar das Acácias, Portal da Mantiqueira, Reserva 372. Projetos inovadores, desenvolvidos com muita delicadeza e atenção, buscando o máximo de excelência possível. A Uniodonto sabe que a vida é feita de fases e que em todas elas você é protagonista dos próprios sorrisos. Acredita que cada minuto da sua vida é uma oportunidade para sorrir. E é por isso que há 20 anos a Uniodonto oferece a maior e mais completa rede de dentistas do país. Um serviço fácil e acessível para cuidar do seu cartão de visitas. Uniodonto 20 anos. Viver, realizar e sorrir. Estamos de volta com Saúde em Seu Lar e hoje estamos aqui com a doutora Letícia Lessa, que é psiquiatra, e vamos conversar sobre autismo, transtorno do espectro autista, que é o mais correto hoje que nós temos que falar, e vocês vão entender por que esse chamado transtorno do espectro autista. Quero agradecer, Letícia, mais uma vez por você estar aqui. Muitas vezes as pessoas podem perguntar, mas uma psiquiatra falando de autismo, aí o neurologista falando de autismo, psicólogo falando de autismo, é porque realmente o transtorno de espectro autista é uma patologia, vamos dizer assim, multidisciplinar. O tratamento, o diagnóstico é difícil e nós vamos conversar aqui com a doutora Letícia, ela vai nos passar a experiência dela como psiquiatra, né? Que ela também faz parte desses profissionais que atuam, que trabalham, que atendem, que acolhem os autistas. É isso? Falei certinho? Bom, vamos começar só para as pessoas falam autista, e muitas vezes não entendem como hoje o correto nós falarmos transtorno do espectro autista. Por quê, Letícia? Primeiro, obrigada pelo convite mais uma vez. Boa noite para todo mundo. Então, tem umas coisinhas que eu até gostaria de corrigir, né? Claro. A gente não considera autismo, por exemplo, como uma patologia, uma doença, né? Não? Não. É uma condição, é uma variação, né, do funcionamento da pessoa decorrente de um transtorno do neurodesenvolvimento.
Então, ela vai ter várias características, né, diferentes, com dificuldades, né, da relação interpessoal e da comunicação, da linguagem, né, a capacidade também de abstração, fantasiar, sabe, tipo, entender o simbólico, mas isso não quer, assim, nós não consideramos uma doença. Não está classificado no CID-10? Está classificado no CID-10, vai, inclusive está bem diferente do que vai ser do CID-11, porque o DSM já teve uma modificação muito significativa, certo, que foi a inclusão como transtorno do espectro autista, né? No certo. CID a gente tem diferentes, tem 4 diagnósticos diferentes, separa a síndrome de Asperger, que hoje já não é um diagnóstico também que pelo DSM a gente faz, né? Entra no que é o DSM? Só para as pessoas entenderem, Letícia. O DSM, ele é tipo um código também de doenças mentais. O DSM, na verdade, ele é americano. O CID engloba todas as doenças, não só as mentais, que é, na verdade, mais europeu. O DSM, ele sempre está um pouquinho na frente do CID. Então, quando a gente fala, o DSM mudou, né, esse manual diagnóstico de doenças mentais, a gente geralmente está falando, são indícios que o CID também vai mudar. O CID, não é que tudo que está lá são condições também patológicas, né? São todos os achados encontrados na saúde e na medicina. Então, tem CID até para saúde normal, consulta de rotina. Sim. E outros sinais, qualquer outros sinais. Então, assim, não é porque está no CID que a gente vai considerar isso uma patologia. Uma patologia, né? Inclusive, por exemplo, hoje, várias outras coisas hoje que a gente não tem entendimento como patologia ainda estão no CID e provavelmente algumas vão até ficando como, vamos dizer, tipo, como uma coisa relatada, mas não que seja uma patologia. Exato. Muito bem. Agora, então, nós falamos do espectro, né? Espectro porque ele vai do mais leve até o mais grave, é um espectro. E é um espectro porque a manifestação é completamente individual, assim, em termos de comprometimento. Então, vamos ter autistas uma gravidade muito grande, né? Tipo, hoje a gente fala grave, moderado e leve. O grave seria quem tem um comprometimento maior da sua funcionalidade, né? Geralmente autistas não verbais, que não conseguiram adquirir a linguagem, né? Que tem mais comportamentos disruptivos, tem mais dificuldade de interação social, né? Tem os quadros moderados e os leves são aqueles ditos de bom rendimento, né? Que podem ter habilidades fantásticas de memória, de inteligência, porém a parte, né, da interação social fica realmente comprometida e por conta disso eles vão sofrer, né, com a adaptação no mundo dito normal. Entendeu? Né, com a dificuldade de comunicação mesmo. De interagir com outras pessoas. Exato. E isso leva a uma ansiedade muito grande, a medo muito grande. Então, esse diagnóstico, às vezes, passa até despercebido por muito tempo, a gente vai identificar, às vezes, até na idade adulta. Que interessante. Porque também, né, Letícia, tem pessoas que, às vezes, elas têm uma dificuldade de relacionamento e, como não conseguem se relacionar, entra, por exemplo, num transtorno de ansiedade, fica como um diagnóstico principal e, na verdade, não é. É muito Isso difícil, acontece. Sim, mas é muito, de fato, muito difícil um diagnóstico, né, fechar um diagnóstico de fato do transtorno do espectro autista no adulto, porque geralmente veio de um quadro leve que foi passando despercebido por muito tempo, em vários níveis, né, mas que é muito importante quando a gente realiza, porque geralmente são pessoas que chegam no nosso consultório num sofrimento muito intenso e sem uma explicação de tipo, mas por que eu sou tão diferente? Entendeu? Isso gera uma angústia e às vezes, né, entender o diagnóstico e começar a trabalhar comportamentalmente esse diagnóstico tem um impacto muito grande na qualidade de vida da pessoa. Bom, só para assim, de uma forma mais didática, um quadro, vamos considerar assim para as pessoas entenderem, um típico, mais fácil de diagnóstico, vamos dizer assim. Então, são os quadros mais graves, é claro. Os quadros mais graves, sim. Quais são, então, uma tríade, vamos dizer assim, né? O tríade principal. Quais são? Sim, a gente vai encontrar, então, né, a dificuldade da linguagem, ou a não aquisição da linguagem, né? A dificuldade da interação social e essa capacidade, né, da simbolização.
Isso vai impactar no quê? O indivíduo autista, com uma condição autista, ele geralmente vai ser mais apegado, mais rígido, né, às mesmas atividades, a uma rotina, atividades repetitivas, né, comportamentos, às vezes, né, estereotipados. Então, os quadros mais graves, vamos dizer assim, são mais fáceis de diagnosticar, por causa que o comprometimento, às vezes, fica muito na nossa frente, né. Mas, assim, o que eu acho que é mais interessante passar em relação a diagnóstico, em relação ao diagnóstico precoce. Tá. Então, o que é mais importante em relação ao diagnóstico precoce é, desde muito breve, essa criança que está acompanhada na puericultura, né, quando o pediatra está ali avaliando os marcos de desenvolvimento dela, ele vai perceber, peraí, alguns marcos não foram atingidos, né? Já era para ter um sorriso social, né? Já era para já era para olhar quando chamado, né? Já era para fazer aqueles apontamentos, e começa a perceber que realmente há um atraso, né? daqueles marcos do neurodesenvolvimento, né? Do desenvolvimento da criança, eles estão um pouco atrasados. Isso quer dizer que é autismo? Não. Né? Várias coisas podem atrapalhar o neurodesenvolvimento, desde síndromes genéticas, a deficiência intelectual. Então, é uma investigação que está muito ali na base, e que o ideal seria, no próprio acompanhamento da atenção básica, ter essa observação, né, a cada período que a criança é avaliada, né, 6 meses, 9 meses, 12 meses, 18 meses, né, perceber, né, se está tendo neurodesenvolvimento adequado, e também se em algum momento isso regrediu, né, de uma hora para outra, de repente, entendeu? Isso chama atenção. Isso, porque aí é quando você começa a identificar quais são os problemas relacionados. Às vezes, né, são questões tipo falta de estímulo familiar, uma má nutrição, alguma coisa que é mais em relação à questão social, e às vezes uma intervenção ativa pode, né, melhorar muito a questão do desenvolvimento da criança, ou às vezes realmente eu preciso começar a investigar a questão de um diagnóstico de transtorno espectro autista, e também excluir diagnósticos diferenciais, né, que aí é quando a gente vai ali para atenção mais especializada, com avaliação, né, de um neuropediatra ou de um psiquiatra, e principalmente equipe multidisciplinar. É um diagnóstico construído, que precisa de muita gente envolvida, entrevista familiar e um entendimento muito grande questão social, de muitas pessoas, né? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Ô, Letícia, nós vamos para o intervalinho e já voltamos aqui para a gente falar dessa questão do diagnóstico, principalmente assim, do bebê. Isso depende muito do pediatra, de uma boa puericultura, de um acompanhamento, né? Sim. Mas existem casos que... o que eu quero depois perguntar para você, assim, o que pode chamar atenção? Qual que é a dica que você tem para dar? Crianças maiores um pouco, aí 2, 3, 4 aninhos, para a família falar, olha, pode ser que nós estejamos diante, né? E até é difícil, até para a família aceitar também isso daí, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos para o intervalo rápido, mas quero lembrar você que o programa Saúde em Seu Lar, pelo Facebook, doutora Regina Sioff, pelo canal do YouTube, doutora Regina Sioff, e já agradeço imensamente a todos que estão se inscrevendo no canal, e peço que continue escrevendo, porque eu sempre digo aqui que eu vou chegar uma hora em 1 milhão, né? Eu não sou nenhuma artista, nada, não sou do Big Brother, né? Mas quem sabe a gente consegue aí chegar em 1 milhão, porque realmente é muito gratificante saber que a gente está participando da informação, levando a cultura da saúde para dentro do seu lar. Volto em 1 minuto, esperem por aí. Clinoftalmo Laser, há mais de 25 anos atende Poços de Caldas e região nas mais diversas especialidades da oftalmologia, a realização de exames, consultas e cirurgias. Clinoftalmo Laser, liberdade para seus olhos. A Uniodonto sabe que a vida é feita de fases e que em todas elas você é protagonista dos próprios sorrisos. Acredita que cada minuto da sua vida é uma oportunidade para sorrir. E é por isso que há 20 anos a Uniodonto oferece a maior e mais completa rede de dentistas do país. Um serviço fácil e acessível para cuidar do seu cartão de visitas. Uniodonto 20 anos. Viver, realizar e sorrir.
Construir edificações com qualidade, visando superar a satisfação de nossos clientes, respeitando a segurança e a sustentabilidade no canteiro de obra, mantendo-se em busca da evolução contínua dos processos, tem sido objetivo constante para nós da Vital Construtora. Fechamos o ano de 2018 agradecidos pelas metas conquistadas. Foram 3 empreendimentos entregues: Solar das Acácias, Portal da Mantiqueira, Reserva 372. Projetos inovadores, desenvolvidos com muita delicadeza e atenção, buscando o máximo de excelência possível. Com conhecimento, continuamos seguindo em frente, abrindo novas portas e fazendo coisas novas, porque somos criativos e empreendedores. Quando você se prepara para viajar, 2 coisas são muito importantes: sua documentação em ordem e a sua mala bem organizada. Da mesma forma, a Circular e Turismo está preparada para você viajar com muita segurança e conforto. Frota composta por ônibus, vans e carros executivos com manutenção preventiva permanente. Motoristas profissionais e qualificados. Toda a documentação necessária em todos os níveis, municipal, estadual e federal, para você viajar com muito mais segurança. Romarias, excursões, pacotes de viagem e transporte executivo. Estamos combinados? Você se prepara para viajar e a Circular e Turismo prepara tudo para a sua viagem ser tranquila, confortável e segura. Circular e Turismo. Ligue 3712-5083. O Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração de Poços de Caldas, é um hospital completo para sua segurança. Suas modernas instalações permitem o socorro dos pacientes com urgência cardiovascular. Com atendimento imediato e altíssimo nível profissional, garantimos a saúde do seu coração. A UTI do Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, é uma das maiores do estado de Minas Gerais. Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, sua segurança. Estamos de volta com Saúde em Seu Lar. Estou aqui com a doutora Letícia Lessa, que é psiquiatra, e estamos falando sobre transtorno do espectro autista. Letícia, você falou muito importante, o diagnóstico precoce, PB e tal, até muito complicado, é um diagnóstico muito difícil e tudo. Agora, eu queria que você desse a dica, assim, uma criança que está aí com seus 3 aninhos, 4 aninhos, que já normalmente é uma criança que se socializa, é uma criança que brinca, que, né? Qual a dica que você tem para dar? Porque, às vezes, a criança tem um comportamento mais calmo, mais tranquilo, não vai achar que é autista, porque gosta de ficar mais ali, brincando, meio que sozinho e tudo. Existe alguma coisa que você possa orientar os pais para dizer, olha, meu filho está estranho, minha filha está estranha, nesse sentido? Tá. Então, tem alguns sintomas que eu posso citar, assim, né? Alguns sinais que a gente percebe, que é, por exemplo, essa predileção por atividades solitárias, né? Por brincadeiras solitárias e brincadeiras repetitivas, né? Ou seja, tipo, ficar muito centrado em realmente tipo, os mesmos objetos, os mesmos tipos de brinquedos, ou seja, não ter muito essa expansão e não aceitar tanto o contato do outro na sua brincadeira, né? Também, às vezes, a questão de seletividade alimentar é muito comum, né? Então, também ficar só, por exemplo, só consegue comer batatinha, não consegue variar um pouco o cardápio, assim, fica muito centrado mesmo nessa seletividade alimentar. A questão da linguagem mesmo, né? Ou está atrasada, ou tem alguma dificuldade em relação à linguagem, em relação a nomear as coisas. A dificuldade de, por exemplo, fazer brincadeiras de imaginação. Entendeu? Faz de conta que... Então, não tem, às vezes, essa capacidade de simbolizar, né? Esses sinais mais clássicos também de, tipo, evitar contato visual, né? Sensorialmente ser muito sensível, então, tipo, barulhos me incomodam muito, sabores me incomodam muito, né? Tipo, me tocar me incomoda muito, então também tem são sintomas clássicos. Você tocou numa parte importante, essa questão do autista, quando
toca no autista, ele se irrita profundamente. Alguns casos, é claro, né? Casos, sim. Mas existe aí realmente uma rejeição, né? Você nota que existe uma rejeição. Tem uma questão de uma diferença sensorial mesmo. Tem. Né? E tem uma explicação neurológica para isso? A gente não sabe quase nada. Mas deve ter, não é possível, né? Não descobrimos ainda. Tem muito. Não sabemos as causas, não sabemos muito das coisas que estão envolvidas. A gente sabe que começa ali no período que a gente chama de poda neuronal, né? Uhum. Que está muito relacionada, que é quando começa a realmente os circuitos ali cerebrais se reorganizarem, quando a gente tem essas grandes aquisições de habilidades mesmo durante a infância. Mas, assim, não sabemos alguns circuitos que estão relacionados, mas não há uma causa. É totalmente multifatorial, né? Então, tem uma questão que é endógena, que é, vamos dizer, orgânica? Tem. Porém... Qual? Não sabemos. E a gente sabe que tem toda também uma questão psicológica, ambiental, que está relacionada. Poderíamos estar falando da biogenética? Da epigenética? Da epigenética, aliás. Da questão epigenética, da questão genética sendo influenciada pelo meio ambiente. Sim, faz todo sentido. Faz todo sentido. Sim. Tá. Agora, existe uma tendência em sexo? É mais comum no sexo masculino. Masculino. Geralmente 1:4. Inclusive, acho que foi por isso que a escolha da cor azul. Da cor azul, que nós estamos vivendo aí. Azul. O abril, né? O mês de abril, que é o mês de conscientização sobre a questão do autismo, sim. Inclusive do diagnóstico precoce. O que você acha da questão do autista em escola regular? Eu acho que é o ideal, inclusive. O que a gente tem que conversar nesse momento do mês de abril da conscientização do autismo é sobre a inclusão das pessoas com essa condição no mundo, né? Não há por que elas viverem isoladas por serem diferentes. É claro que vai ter toda uma diferença em relação a como os conhecimentos vão ser passados, né? O acompanhamento todo, acompanhamento com a fono, né? O acompanhamento com a psicopedagoga para identificar, né, os pontos de dificuldade, né? Também o desenvolvimento que já está, né, acontecendo com o psicólogo fazendo a terapia, né, pela ABA, né, que é a terapia comportamental, análise comportamental. Então, isso tudo vai estar, assim, vai ser um tratamento super integrado em que estar, né, no ambiente educacional regular é fundamental, e assim como qualquer outro ambiente social. Mas na verdade, né, Letícia, é muito importante que as escolas, né, para absorver e realmente haver essa inclusão, que eu pelo menos acho importantíssimo também como pediatra, ela tem que estar preparada também, né? Tem que haver tem que ter pessoas capacitadas, treinadas. Sim, principalmente os educadores que vão estar ali lidando com essas crianças, para saber a forma, né, que vai conduzir melhor o aprendizado delas. Então, existe todo assim como a gente tem um treinamento parental, né, com os familiares, né, os educadores eles têm que ter um preparo também, né, de qual o repertório de coisas que eles podem estar ali realizando para incentivar a educação dessa criança. Bom, vamos passar um pouquinho para os adolescentes. Um adolescente autista, né? Existem comorbidades, vamos dizer, nesses adolescentes? Comorbidades, aí eu pergunto mesmo psiquiátricas. Comorbidades psiquiátricas? Sim. Então, as mais relacionadas ao próprio TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção. E nossa, você imagina a dificuldade, né? Hein? Sim, a ansiedade e também o transtorno obsessivo compulsivo, que são os mais relacionados. O TOC. Uhum. Ah, tá. E é comum, Lídia, assim, você analisando, é comum o adolescente autista, já com diagnóstico, tudo certinho, fazendo o seu tratamento multidisciplinar, é comum desenvolver patologias psiquiátricas?
Então, né, a gente já está falando de algo que impacta muito no desenvolvimento, né, psicossocial daquela pessoa. Então, claro que vai estar muito dependente das questões ambientais, do quanto que ela foi estimulada, do quanto que ela teve um ambiente acolhedor que favoreceu o desenvolvimento, né, e a aquisição de habilidades. E principalmente essa questão do acolhimento, né? Tipo, a gente entender a forma que o autista se comunica, né? Estar aberto a aprender como eles se comunicam, para eles estarem cada vez mais inseridos mesmo. Isso é uma coisa que vai ajudar muito a não criar essa ansiedade, principalmente social, que desenvolver acontece. aí uma comorbidade posterior. Sim, sim. Então, assim, é claro, a gente fala, né, na parte científica em questão de comorbidades, né, mais para tentar estruturar um pensamento clínico e às vezes até, quando necessário, medicamentoso, mas assim, a gente está falando de um indivíduo e toda a sua complexidade que às vezes ultrapassa a questão de vamos ficar, né, tipo, somando comorbidades e diagnósticos diferentes, né? Cada ser humano ali é muito único nas suas próprias dificuldades. Letícia, eu acho uma coisa importante a gente falar aqui, é o comportamento das famílias, né? Dos pais e tudo. Os pais também, quando se faz um diagnóstico, ou na busca desse diagnóstico, será que meu filho será que não é, até chegar à conclusão, existe uma ansiedade muito grande dos pais, né? É claro. E existe os pais, eles entram nesse processo também, vamos dizer, até de uma prevenção e promoção à saúde dos pais como ser humano? Sim, com certeza. Né? É um tratamento em que a família toda está envolvida. Sim, é algo muito difícil para os familiares, né? O momento do diagnóstico, ao se deparar com, né, como eu vou conseguir lidar com isso. Existe uma grande questão social também, que principalmente os autistas mais graves, né, que demandam um tempo, que demandam, né, muita atenção familiar. Então, às vezes, algum progenitor tem que deixar um trabalho, já perde uma renda. Né? É um tratamento que, infelizmente, na rede SUS, às vezes, não é contemplado da melhor forma. Então, assim, a família que tem algum indivíduo autista, tipo, tem uma questão de um sofrimento muito grande, sim, né? A preocupação com o estigma, a preocupação de como incluir, né? Como eu vou incluir meu filho na sociedade de uma forma que ele não vai ser machucado, que ele não vai ser isolado, né? Então, existe todo um acompanhamento, sim, familiar e parental, até porque o tratamento ele é impossível ser feito se não tiver o apoio da família. Então, além de todo esse apoio familiar, em relação, né, à criança autista, o jovem autista, o principal é o acolhimento, né, a essa família, a explicação diagnóstica, a explicação terapêutica, né, tipo, deixar muito claro qual é o projeto terapêutico para aquela criança, né, e então sempre estar esclarecendo as dúvidas e ter um contato realmente, ter um vínculo grande com essa família. Ô, Letícia, nós estamos aqui no finalzinho do programa, em termos, você até falou, a Rede SUS não tem essa abordagem como deve ser, deve ter e tudo. Qual a sua sugestão? Você teria uma sugestão como uma profissional que é uma das profissionais que também, né, atuam nesse tratamento multidisciplinar? Seria um centro de referência? Como é um diagnóstico difícil, complexo e que realmente é muito importante o diagnóstico precoce, o que você, a sua sugestão, assim, na sua visão? Tá. Na verdade, nos cadernos do Ministério da Saúde existe um projeto disso, né? A atenção ao autismo, ele se enquadra dentro da RAPS, né? Da Rede de Atenção Psicossocial, né? Ou seja, tipo, eu tenho uma atenção básica que está ali fazendo esse rastreio, né? Eu tenho os CAPs infantis, né? Que nos momentos agudos ou até esse primeiro momento diagnóstico vai ter esse suporte importante. Tem os centros de reabilitação, que são o SER, né? Aqui em Minas não tem, mas, por exemplo, em São Paulo, eles têm centros comunitários, né, que não abrangem só quem está
acometido por algum adoecimento mental, né? É algo também que aumenta ali a atividade em relação ao público geral, né? Um dispositivo do SUS, né? Em Minas a gente não tem esses centros comunitários. A Rede Ser, também a questão de residências inclusivas e terapêuticas, quando a gente está falando, né, de uma pessoa autista, né, que adulta ou envelheceu, não tem condições, existe muito essa questão, né, de pessoas que sofrem de transtornos mentais que não têm, que estão em situação de rua, de alta vulnerabilidade, não tem família, né, ou a família não consegue dar apoio, estão nas ruas. Então tem a questão da residência inclusiva e é claro, o suporte hospitalar em crises, ou seja, tipo, o negócio é fazer funcionar. A gente tem, de fato, né, uma rede de assistência que a gente precisa agora achar os buracos, entendeu? Preparar a equipe, né, ver se as equipes estão preparadas para receber, para fazer o diagnóstico, para fazer o tratamento, né? E quando eu falo equipe, né, não falo só em relação à parte médica, mas principalmente a questão multidisciplinar e também a interface que eu vou fazer, né, com a educação também, né? A educação, também a questão de reinserção, de inserção social, de trabalho, ou seja, é um trabalho bem eu acho amplo. Muito complexo. É complexo. Muito, mas muito complexo. Eu acho muito complexo. Aqui em Poços, né, nós temos o CAPSI, né, que já é alguma coisa, né, eu acho importante. Não sei como que está lá o trabalho do CAPSI em relação a essa questão específica, né, do autismo, né. Mas até me chamou, agora conversando com você, até vou procurar saber como é que é o trabalho deles em relação ao autista, porque o CAPSI já foi credenciado aqui em Poços, né. Letícia, eu gostaria de agradecer. A última pergunta, rapidinho. Tem medicamento? Então, a medicação a gente usa apenas, né, se necessário, quando os sintomas disruptivos estão colocando, né, tanto a criança em risco, quando estão atrapalhando também nas aquisições de novas habilidades de qualidade de vida. Então, por exemplo, irritabilidade, agressividade, ou também questão de transtornos do sono, automutilação, sim, a gente pode usar alguns antipsicóticos, né, mais comumente a gente usa risperidona ou aripiprazol, mas, assim, é indicado para alívio de sintomas. Não que é para cura, que uso contínuo. Não. Tá. Contínuo não existe nada, né? Nem se sabe exatamente o que acontece, né? Letícia, eu gostaria de agradecer. É um assunto, assim, complexo, né? Se complexo e inesgotável. É um assunto complexo, difícil. Eu acho que nós estamos ainda engatinhando nesse sentido, de ter todo esse suporte, né, para todos, de forma equânime, universal, que todos têm o direito, né, mas mas a gente tem que discutir o assunto, né, é importante se falar no assunto, não ter problema em se falar no assunto. Eu gostaria de agradecer muito aí a sua participação, viu, às vezes as pessoas falam, mas não tem, gente, o autista é isso, o autismo, né, o transtorno do espectro autista é exatamente isso aqui. A gente debate, fala, mas nós temos ainda muito que aprender, não é verdade? Sim, eu acho que o maior aprendizado, na verdade, Regina, a gente não ficar, né, tipo, procurando a cura e tal, mas, assim, integrar essas pessoas na sociedade, entender que elas são sujeitos que têm potencialidades, que precisam estar, né, vivendo normalmente com a sociedade, né? Então, acho que a aceitação e a inclusão são as coisas mais importantes. Com certeza. Inclusive para não gerar outros problemas, né? Eu gostaria de agradecer a todos, pedir que vocês se inscrevam lá no canal. Acabaram de me falar que 72 mil, falta 900 mil, mas tá bom. Tá ótimo, eu agradeço muito, viu? E espero contar com você aí na próxima semana, claro, se assim Deus quiser. Se cuidem, usem máscara, evitem distanciamento. Vamos acabar com esse vírus aí, com essa guerra, mas nos cuidando, né? Vacina importantíssimo, mas nem por isso se descuidem, por favor, tá bom? Beijão, fiquem com Deus.